O que pedir na audiência de instrução criminal? Impressionante que a maioria dos alunos de direito terminam a faculdade sem saber responder essa pergunta. Isso acontece porque você estuda no processo penal e no direito penal tudo de certa forma apartado, ou seja, não tem aquele estudo conglobado. Para você entender, afinal de contas, qual o conjunto de todas aquelas teses de direito penal que você aprendeu, todas aquelas nulidades que você aprendeu no processo penal e sustentar isso numa audiência de instrução criminal. E finalizar sabendo exatamente o que você vai pedir. Será que o único pedido que você tem que focar é o pedido de absolvição? Então, nesse vídeo eu quero te esclarecer tudo sobre o que você deve pedir na audiência de instrução criminal. Eu sou Cristiane Dupré, advogo na área criminal, presto consultoria para advogados no Rio de Janeiro, e sou coordenadora do Instituto Direito Penal Brasileiro, onde, dentre vários cursos, nós temos o curso de prática na advocacia criminal, que prepara o advogado desde o zero, desde o atendimento e prospecção de clientes, até a atuação no processo em si, no inquérito policial, nas audiências. Eu vou deixar o link para você abaixo desse vídeo para você conhecer. Então vamos lá. A audiência de instrução criminal, ela é, dentro do processo criminal, aquela audiência em que você vai trazer todas, mas todas as suas teses de defesa. Por quê? Porque é nessa audiência que você vai fazer as suas alegações finais, geralmente de forma oral ou excepcionalmente por escrito, quando nós temos os memoriais, as alegações finais por memoriais. Bom, a partir do momento que você vai nela alegar todas as suas teses, sejam as teses de direito material, que são aquelas que têm a ver com direito penal, por exemplo, excludente de tipicidade, de ilicitude, de culpabilidade, aspectos relacionados à dosimetria da pena, até aquelas teses que têm a ver com o processo penal em si, como alegar, por exemplo, uma determinada nulidade. Primeira coisa que você precisa entender no pedido é que cada tese que você vai alegar, ela precisa corresponder a um pedido. Se você, por exemplo, vai alegar excludente de ilicitude, de tipicidade, de culpabilidade, que são excludentes do crime, raciocina comigo, se não há crime, não há motivo para o seu cliente ser condenado. Então, essas teses, elas equivalem ao pedido de absolvição com fundamento no 386 do CPP. Necessariamente no 386. Porque apesar de nós termos um outro artigo que trata de absolvição no Código de Processo Penal, que é o 397, o 397 é só para absolvição sumária. E a absolvição sumária, ela é de certa forma um julgamento antecipado da lide no processo penal. Ela acontece lá no início do processo criminal, quando você faz a sua resposta à acusação e, se for o caso, requer, com base no 397, a absolvição sumária do seu cliente. Portanto, se você está na fase da audiência de instrução criminal ou se você está fazendo as suas alegações finais por escrito, os seus memoriais, você jamais vai falar no 397 do Código de Processo Penal, mas sim no artigo 386. Mas entenda que, por mais que esse seja o seu pedido principal, aquilo que você de fato quer, que é a absolvição, pode ser que você não consiga. E se você não conseguir, o que você tem que buscar para o seu cliente? Você tem que buscar a menor ou a melhor pena para ele. E é por isso que nós temos todas as outras teses que equivalem a todos os outros pedidos no processo penal. Por exemplo, se você vai, depois que você acabar de falar tudo sobre o excludente do crime, alegar outras coisas que tenham a ver com direito penal e com direito processual, e gente, isso é necessário. Por quê? Porque no momento das alegações finais, você precisa já ter uma prospecção de uma sentença criminal. Se acontecer do seu cliente for condenado, o que você espera? Você espera uma pena menor, o reconhecimento de uma atenuante, por exemplo? Então, há certas coisas que você vai trabalhar ali dentro de uma ordem lógica que vão refletir no seu pedido. Exemplo, depois que você acabou de alegar os excludentes do crime, as causas extintivas da punibilidade, que sim vão conduzir a um pedido de absolvição, você vai passar para a análise da pena em si. Dosimetria da pena, critério trifásico. Existe, por exemplo, alguma circunstância judicial favorável ao seu cliente? Você pode tentar afastar os maus antecedentes que o Ministério Público está imputando a ele? É possível que você consiga afastar na segunda fase da dosimetria da pena uma reincidência? Ou ainda você requerer uma circunstância atenuante? Por exemplo, uma confissão, minoridade relativa, qualquer uma daquelas circunstâncias atenuantes que estão lá no artigo 65 do Código Penal. Será que tem como, na terceira fase, você trabalhar o afastamento de uma causa de aumento de pena que foi imputada na denúncia? Ou o reconhecimento de uma causa de diminuição? Exemplo de causa de diminuição, nós temos inúmeras no Código Penal. Sempre que você tem um crime e você tem um determinado parágrafo em que você tem uma redução de pena, isso é uma causa de diminuição. Olha, a própria tentativa que está na parte geral, ela é uma causa de diminuição. Por quê? Porque reduz a pena de 1 a 2 terços. O arrependimento posterior, do artigo 16 do Código Penal, está lá na parte geral,
também é uma causa de diminuição. E muitas vezes essa causa de diminuição está no próprio artigo que traz a imputação, a tipificação daquele crime pelo qual o seu cliente está respondendo. Além de trabalhar com a ideia, prospectar a sentença criminal e trabalhar na dosimetria da pena para trazer, se possível, a menor pena caso o seu cliente seja condenado, você também tem que pensar o seguinte, mas veja bem, em relação a essa pena, isso vai influenciar no regime? Lógico que sim. Então eu posso já tentar alegar ali que meu cliente tem direito a um regime menos rigoroso? Um regime aberto, um regime semiaberto ao invés do fechado? Mas será que eu posso ainda conseguir para o meu cliente a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos? Olhe para o artigo 44 do Código Penal. Se preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, você pode pedir a substituição de uma pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, desde que preenchidos todos os requisitos. Mas acaba por aí? Não. Você ainda tem a possibilidade de pensar se caberia para o seu cliente, naquele caso, caso a pena não seja substituída, uma suspensão. O sursi, a suspensão condicional da execução da pena. Então, você deve olhar também para o artigo 77 do nosso Código Penal. Se essa pena não for substituída, com base no 44, quem sabe você consegue a suspensão dela. E você ainda precisa pensar no regime, a gente já falou, no regime de cumprimento de pena, no concurso de crimes. Será que você pode, por exemplo, se o seu cliente estiver respondendo a mais de um crime, sair de um concurso material que foi imputado a ele, em que as penas são somadas, para trabalhar com um concurso formal, que tem uma regra de exasperação, ou com uma continuidade delitiva, em que a pena dele não vai ser somada, mas vai ser uma só pena aumentada, ou seja, regra da exasperação também. Todos esses aspectos que a gente conversou aqui são teses que você vai trabalhar e que vão influenciar no pedido. Portanto, o que você notou? Que você vai ter pedido principal, que geralmente é o pedido de absolvição, se você tiver algo que exclua o crime, algo que afaste a punibilidade, uma situação de prescrição, por exemplo, mas você deve ter pedidos subsidiários. Então, você pode ter como pedido subsidiário a redução de uma pena, você pode ter como pedido subsidiário a situação de uma substituição de pena, de um regime menos rigoroso, de uma suspensão de pena, de um concurso de crimes menos rigoroso, afastar o material e, de repente, ser reconhecido concurso formal, o crime continuado. Então, esses são os pedidos que você deve atentar numa audiência de instrução criminal. Ou, se você não fizer suas alegações de forma oral na própria audiência, se o juiz entender que ali pela complexidade do caso deva ser por escrito, você vai trazer tudo isso para as suas alegações finais por memoriais, em que você vai desenvolver por escrito todas as suas teses de defesa e isso vai influenciar diretamente no seu pedido. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Para acompanhar mais dicas, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque tem vídeos todos os dias em direito penal, processo penal e execução penal. Todas as terças-feiras tem aula ao vivo por aqui, sabia? Você pode participar, tirar as suas dúvidas ao vivo comigo, então já se inscreve no canal para acompanhar. E lógico, conheça, se você ainda não é aluno, não é aluna, o curso de prática na advocacia criminal, com mais de 15 módulos, professores convidados pelo Brasil inteiro, professor Alexandre Moraes da Rosa, que é magistrado, professor Rochester, que é delegado no Rio de Janeiro, e tantos outros professores, além de grupo de WhatsApp com advogados de todo o Brasil, para você trocar muita experiência, fazer muito networking, diploma, é reconhecido pelo MEC como um curso de extensão universitária. Então você pode optar ali por pagar a taxa de emissão e receber esse certificado com selo MEC emitido por uma faculdade. Eu espero que em breve você seja o próximo aluno ou aluna do nosso curso de prática na advocacia criminal e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!